Nós realmente gostamos muito de Dragões de Éter. E agora a gente vai analisar a trilogia do Rafael Dracon. Agora, aqui na Salata TV. Dragões de Éter começou em 2007 com uma primeira edição de pouca divulgação, mas de grande repercussão. O livro Dragões de Éter, Caçadores de Bruxa, foi lançado por uma editora sem grande alarde, mas os fãs pediram por mais. E após 3 anos da publicação inicial, a editora Leia assumiu a publicação junto com Rafael Dracon, fazendo o livro um grande estouro mundial. E com isso saiu os livros Dragões de Éter, Corações de Neve e Dragões de Éter, Ciclos de Chuva. Os 3 livros completaram uma trilogia, ainda de uma saga que não terminou. Afinal, o Rafael Dracon já anunciou um 4º livro, mas conta a história que se completa à medida que o autor vai desenhando o mundo mágico de Nova Éter. Rafael Dracon é um escritor brasileiro de fantasia e de ficção que está sendo sucesso no mundo inteiro já. Mas ele não é só um autor, ele é um autor que está na vanguarda das publicações. Logo antes mesmo do cinema fazer sucesso com releituras de clássicos dos contos de fada, ele já tinha lançado Dragões de Éter, que une os personagens clássicos, como o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Branca de Neve, em um livro só. Rafael Dracon é muito inteligente. É fato que todo mundo gosta de ler sobre aquilo que já conhece. Ele escreve os contos clássicos de contos de fada e consegue interligar todas essas histórias em uma só, que é a história do livro. O narrador do livro, ele é um personagem, ele envolve a gente na leitura do livro. É como se nós estivéssemos dentro de uma taverna e tivesse um bardo e ele interage com a gente. O narrador do livro, ele realmente interage com a gente. E isso torna uma leitura muito dinâmica e envolvente, mas... Através desse bardo, os leitores se sentem imersos num universo quase que palpável. É incrível como o Rafael Dracon consegue se colocar na pele de personagens diferentes e envolventes, como os diálogos internos de um rei, com os dilemas que uma menina passa durante a puberdade, ou mesmo sobre a paixão que um jovem casal de classes diferentes sentem um pelo outro. O Rafael Dracon, ele escreve muito bem. Os personagens são bem desenvolvidos e você simpatiza com eles. Não tem aqueles personagens que você fala, eu não gosto desse personagem, é muito chato. Todos os personagens aqui eles são muito bons. Mas já que você falou dos personagens, vamos falar um pouco dos personagens principais. A começar pela Ariane Narim. É a nossa Chapeuzinho Vermelho. E por que ela tem o Chapeuzinho Vermelho, João? A Chapeuzinho Vermelho, ela não é Chapeuzinho Vermelho nessa história. Ela usa uma roupa branca, só que quando o caçador matou o lobo e o lobo matou a avó, voou sangue pra todo lado e ela ficou Chapeuzinho Vermelho de sangue. É meio macabro. Bastante. Mas faz sentido quando você lê o texto. Isso que é mais legal. Você começa a ler o livro numa perspectiva que você já tem com você desde a sua infância. O Dracon muda ela e mesmo assim continua fazendo sentido. Ele faz de um jeito inovador, uma leitura diferente de um conto clássico. O casal João e Maria, que assume um dos papéis protagonistas do início do primeiro livro, conta a sua história do mesmo jeito, com a casa de doces, com a bruxa querendo comer o João, fazendo a Maria de empregada, e mesmo assim ele consegue dar um tom de originalidade, de clareza, em textos que surpreendem à medida que vão avançando. Os personagens têm um desenvolvimento bem interessante. Eu acho principalmente o João, por exemplo, e é interessante como ele desenvolve esses personagens. Eles vão amadurecendo aos passar dos livros e eles se tornam realmente personagens interessantes. Mas não é só de contos de fada que o mundo da Nova Éter se desenvolve, né, João? A gente tem um dos personagens mais marcantes do livro, o Príncipe Axel. E se você acha que Axel vem de uma referência meio rock and roll, você tá certo. O nome dele é uma referência ao cantor da banda Guns N' Roses. O livro ele faz muita referência à cultura pop e nerd em geral, como Final Fantasy VI, bandas de rock, Cavaleiros do Zodíaco. E eu enxerguei um pouco de Claymore ali dentro também. Bom, eu não conheço Claymore, então eu não posso opinar. A verdade é que Nova Éter, segundo o próprio autor, é um mundo criado por quem tá lendo. Então muito do que a gente vê, a gente interpreta em cima da cultura pop que a gente conhece. Mesmo que não tenha sido a real intenção do autor de referenciar tais coisas. Mas como o universo é muito rico e cheio de
citações, fica muito fácil o leitor se deliciar com tamanhas referências que o autor faz. E tem muitos personagens realmente incríveis nessa história, como o Príncipe Anício, a Branca Coração de Neve, Sabino Dom Fígaro, Fogueiro, o Ensineiro, os Sete Anões, a Lilial, Bradamante o Rei Primo e a Rainha Terra. e o melhor Peter Pan de todos os tempos. Ah, o que você tá esperando? Começa a ler esse livro logo. É muito bom, Peter Pan. Esse livro também é ótimo, excelente, leia. O primeiro livro ele foca a história na caçada às bruxas. Ele advém de uma história antiga contada no livro que acaba retornando por alguns fatos despertados pela bruxa do João e Maria. E se você gosta de torneios de artes marciais, o segundo livro tem um torneio de artes marciais. Parece um mangá shonen. É um daqueles momentos em que você pega todos os personagens mais legais e coloca pra lutar. Num livro! E é fantástico! Não é mangá, mas tem um torneio. Temos o terceiro livro. Pra finalizar, ele conta uma grande guerra que acontece no livro. As causas vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas é incrível como ele começa a narrar tanto o desenvolver das tropas, a formação dos soldados, quanto o lado B da história. Como a concentração dos soldados nas trincheiras, as dificuldades que eles passam e os sentimentos que passam na cabeça de cada um deles. Eles querem voltar pra família, eles querendo voltar pra família, eles pensando no futuro do país ou pensando em si mesmo, no medo que eles têm de enfrentar o inimigo próximo. Mas ainda não acabou a história, porque Rafael Tracon anunciou o quarto livro, que se chama Dragões de Éter, o Estandarte de Névoa. Eu tô louco pra ler esse livro. Desde que ele anunciou, eu fico pensando e teorizando quais vão ser os contos de fada que vão estrelar esse novo livro. E também saberemos o que vai acontecer com os personagens agora, porque no terceiro livro teve coisas realmente incríveis que aconteceram. E algumas coisas inacabadas. Fica um final aberto onde você pode imaginar o que aconteceu, mas a gente sabe que os personagens têm potencial muito maior do que ficar no final contado. Agora vamos esperar pelo quarto livro para saber o que acontecerá com eles. E quando a gente espera sair o quarto livro, você pode assinar o canal, curtir o nosso vídeo e postar ele nas suas redes sociais. E se você leu os livros e gostou deles, ou tem algum comentário para fazer, escreva aqui embaixo. E acesse www.saladaweb.com.br e confira a resenha completa dos 3 livros no nosso site. Até mais, arteiros! Uhul!